Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 22 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso. Como é bom e importante ver o Natal com os olhos de Maria. É isso que o Magnificat hoje nos proporciona. Em Maria está contido todo o povo de Israel e toda a humanidade. Ela é a esposa da Trindade. Nela a aliança se torna carne. Em Maria, a humanidade se torna grávida de Deus. Nesse solene acontecimento, os pobres têm o lugar central. Enchem de bens os famintos. No Magnificat está contido o mistério de Belém. Jesus que nasce pobre no meio dos pobres. Natal é a festa dos Anauim, dos pobres que Deus ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o que pode haver de melhor nessa semana do que caminhar com Maria rumo ao Natal, nos colocar na pele dela e de José, nessa espera alegre e emocionante da vinda de Jesus. Provavelmente, Maria tinha somente 16 anos quando ficou grávida, uma idade em que hoje muitas moças só pensam em moda e batom, em beijar e ficar. Parece incrível a maturidade desta moça, que vive uma experiência tão forte com Deus que se torna a mãe do Salvador. Mas Maria era uma moça normal, igual todas as outras da Palestina. Uma moça pobre e humilde que vivia numa aldeia perdida no norte de Israel. Mesmo por isso, ela pode ser um exemplo para todos nós. Seu esposo e companheiro, José, não devia ser muito mais velho do que ela e já tinha uma profissão, era marceneiro e carpinteiro. Tinha uma casa e uma oficina e já sabia conduzir a vida. Era capaz de sustentar sua família. E tudo isso com 20 anos. Era capaz de estar junto a uma moça tão especial como era Maria, amá-la, respeitá-la em suas escolhas. Não devemos olhar para essas pessoas como se fossem ETs. Na verdade, ETs somos nós, que trocamos a loucura pela realidade. A oração que esta manhã vamos meditar é o Magnificat, que é uma síntese da alma de Maria. Quem olha para as palavras desta oração, logo descobre que são todas frases bíblicas. Descobre que todos os anseios do Antigo Testamento, os anseios de mais de 1000 anos de história do povo de Israel, estão contidos nestas palavras que Maria pronuncia. Maria conhecia bem a Sagrada Escritura, mesmo se não tinha muitos livros naquele tempo, mas somente pergaminhos escritos à mão.
Ela costumava meditar de uma forma tão profunda e íntima que metabolizava as palavras sagradas. Em Maria, as palavras da Bíblia se tornam sangue do seu sangue, e quando abre a boca para orar, ela consegue se expressar com frases bíblicas. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. O Poderoso mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos, mandou embora os ricos de mãos vazias. Nesta expressão está o anseio de todos os Anauim, os humildes por dentro e por fora, os homens amigos de Deus, que viveram nos 1000 anos que a precederam. Maria vibra pelo amor justo de Deus que eleva os humildes e derruba os poderosos. É isso que tinha Maria no coração. Maria compreendia que aquela criança que estava se formando no seu ventre era o Salvador, que teria enchido de bens os famintos e despedido os ricos de mãos vazias. Maria está imensamente feliz. Primeiro, porque se tornará mãe. Segundo, porque o seu filho é o Messias esperado há séculos. Terceiro, porque esse filho será a manifestação do amor de Deus para os pobres e uma manifestação de justiça terrível contra os ricos. Se não olharmos com profundidade, não entenderemos. Precisamos refletir com mais profundidade. Porque Maria, no auge de sua alegria e felicidade, pronuncia palavras tão fortes que, se Herodes escutasse, logo a jogaria na cadeia e a mataria. Ele, que já tinha matado seus 3 filhos, não pensaria 2 vezes antes de matar também Maria. Apesar de tudo, Maria exulta vendo que se realizam as palavras: não escolheu Deus os pobres para fazê-los ricos na fé? Maria diz exultando: derrubou os poderosos dos tronos, mandou embora os ricos de mãos vazias. Você entende de quem Jesus aprendeu as bem-aventuranças? Felizes os pobres, diz Jesus, e Maria exulta de alegria, porque os pobres são exaltados, os pobres são enchidos de dons. Os pobres são o objeto direto da misericórdia de Deus. Não podemos deixar de nos perguntar de onde Maria adquiriu este pensamento. Porque de tantas coisas que podia falar, falou justamente dos pobres. Porque este era o seu coração? A resposta vem da palavra de Deus. Em todo o Antigo Testamento, nós enxergamos uma caminhada que se torna sempre mais clara. Deus ama os pobres, somente os anauins, os indigentes, necessitados, humildes, pequeninos, os últimos, somente eles podem ser servos de Deus. Essa é a visão do mundo que Maria tem em seu coração. Diante disso, nós também podemos nos perguntar: qual é a nossa visão do mundo? Qual é o nosso ideal de vida? Qual é o nosso sonho? A escolha dos pobres, dos despojados, dos pequeninos, dos desprezíveis é clara e inequivocável em toda a história da salvação e na encarnação do Filho de Deus. Deus escolheu o que é baixo e desprezível, conforme o mundo, e escolheu o que não vale nada para destruir aquilo que é. A misericórdia salvadora de Deus se manifesta em 2 sentidos: escolher os pequenos, pobres, desprezíveis e destruir os poderosos, os ricos e os soberbos. Deus não é neutral para com os ricos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Deixou os famintos satisfeitos e despediu os ricos de mãos vazias. A misericórdia e o amor de Deus que anunciamos consistem também em alertar os ricos que se encontram no largo caminho que leva para o inferno e que é necessário que se despojem,
que se tornem pequenos e pobres, para que o Deus pequeno e pobre possa amá-los. Vamos agora ouvir de novo este surpreendente trecho da Palavra de Deus. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e nos ajudam a elaborar o nosso propósito. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a assumir em nossa vida os sentimentos de Maria. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito.
Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso. Paz e alegria a todos. Deus ama os pobres. Paz e alegria a todos. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo. É santo, é santo, é santo. Santo, agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, entre os seus braços, para sempre, meu Salvador. Salvador, poderoso, cujo nome é santo para sempre. Meu Salvador, meu Salvador, poderoso, poderoso.